Muito bem, vamos então ao nossa discussão, nossa terceira discussão sobre jornalismo e conhecimento. Gostaria muito de ter vocês, né, interagindo, perguntando, discutindo, sempre bom. E aí fiquem à vontade. Vamos lá. A gente fechou a aula passada falando um pouquinho sobre o jornalismo frágil como método analítico, mais forte como ferramenta de orientar o princípio da realidade do público, e vocês acabaram de trazer aqui, né, nesses 10 minutinhos que a gente teve antes de começar a nossa conversa, esse contexto envolvendo a política nacional e o que aconteceu hoje, né? Fachin anulando todos os processos envolvendo o presidente, ex-presidente Lula. Vejam, isso nunca a ciência daria conta, né? Por quê? Porque a ciência, até poder dar conta de fazer um estudo, apresentar qualquer coisa a respeito desse tema, o tema já esfriou, já morreu, já tem outra coisa. Por isso que o jornalismo é forte como ferramenta para orientar o princípio de realidade do público, né? Ele é uma forma de conhecimento menos rigoroso do que a ciência, mas permite que a gente possa oferecer conhecimento no dia, na hora para as pessoas. Você vai lá, faz uma apuração, ainda que seja usando a mesma imagem do Fachin entrando no STF 3 ou 4 vezes, não importa, né? Você coloca essa imagem, apresenta, então você consegue tratar de um assunto importante para as pessoas e já no mesmo dia. Então, ele é uma forma de conhecimento, ainda que menos rigoroso que a ciência, mas extremamente relevante para a gente. Agora, algumas comparações aqui entre jornalismo e ciência para a gente poder, né, de vez entender que o jornalismo pode produzir conhecimento. A primeira questão é que a ciência é um conhecimento universal, mas a ciência ela cria uma incomunicabilidade entre outras especialidades. O que o prof está falando? Falando, gente, é muito simples o que eu estou querendo dizer aqui com essa afirmação do professor Medite. Quando você tem uma informação, por exemplo, da biologia, só gente da biologia muitas vezes consegue entender. Quando você tem algo que é da física, basicamente só gente que é da física consegue entender. Quando é algo que diz respeito à própria medicina, que é um assunto extremamente importante para todos nós, a área médica, ainda assim precisa de tradução, porque a gente não dá conta de compreender. Veja quanta informação fake tem nesse momento relacionada à Covid, em função do quê? Das múltiplas possibilidades de interpretação, inclusive, de um estudo. Esses dias atrás, eu vi um abençoado médico aqui de Maringá, referindo-se a um estudo norte-americano para sustentar as medidas preventivas. Entenda-se medidas preventivas, hidroxicloroquina, azitromicina, enfim, essas, né, ivermectina, essas tranqueiras todas. E ele sustentando que aquele estudo garantia que a prevenção ela funciona, que ela é eficaz. Quando, na verdade, o estudo apontava que os testes foram abandonados em agosto do ano passado nos Estados Unidos. Vejam, então, a complexidade, às vezes, de um texto científico pode levar, inclusive, a duplas interpretações. Ele é muito ambíguo. Então, a ciência, embora seja um conhecimento universal, esse estudo que eu estou mencionando, ele é um estudo que foi desenvolvido nos Estados Unidos e na Alemanha no ano passado, né, para poder observar o funcionamento dessas medidas preventivas, né, envolvendo, inclusive, a tal da cloroquina. E esse estudo ele é universal. Ele é um conhecimento universal. Aquilo que foi estudado nos Estados Unidos e que foi utilizado também, foi estudado também na Alemanha, ele vale para ser aplicado no Japão, na China, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, em qualquer lugar do planeta. Mas ele cria uma incomunicabilidade entre outras especialidades. Gente que não entenda daquela área, que não tem acesso àquele conhecimento, pode ter dificuldade de compreender
aquele estudo, pode entender de forma errada. Então, por isso, cria essa incomunicabilidade. Então, a ciência, embora seja o conhecimento universal, ele cria, digamos, nichos muito específicos para que se tenha acesso àquele tipo de conhecimento. Uma outra ideia do professor Eduardo Medici para mostrar para a gente, nessa comparação jornalismo e ciências, que a gente não pode apostar apenas na ciência como produtora de conhecimento. A ciência ela produz um conhecimento, mas quanto mais conhecimento, mais opacidade. O que será que o professor Eduardo Medici está tentando explicar para a gente a respeito disso? Ele está querendo dizer uma coisa que também é muito simples. Quanto mais conhecimento, mais dificuldade de compreender esse conhecimento. Ou seja, eu vou citar uma situação que é relativamente tranquila para vocês compreenderem. Vejam, quando você está na graduação, você vê uma série de temas. Vocês aqui na graduação estão vendo uma série de temas, uma série de questões, uma série de assuntos, diferentes perspectivas teóricas, diferentes abordagens e diferentes campos, inclusive da comunicação. Vocês estão vendo questões que envolvem jornalismo empresarial, vocês estão vendo questões que envolvem designer gráfico, vocês estão vendo mídia e educação, comunicação comunitária, vocês estão vendo uma série de temas assim que forma um profissional generalista com uma visão bastante ampla. Mas de tudo um pouquinho. Se amanhã ou depois vocês resolverem fazer uma especialização, lato sensu, ou seja, só uma pós-graduação, não mestrado e doutorado, vocês já vão afunilar. Você pega todo esse campo que você ouviu durante a faculdade e fala, vou estudar só comunicação empresarial. E aí você afunila. Fiz uma pós em comunicação empresarial. Você vai ver com profundidade temas da comunicação empresarial? Não. Você vai ver vários assuntos que envolvem a comunicação empresarial. Mas aí a Tamires resolve fazer um mestrado que envolva comunicação organizacional, comunicação empresarial. Ela vai estudar tudo que diz respeito à comunicação empresarial? Não. Ela vai pegar um tema da comunicação empresarial, que ela pode, por exemplo, escolher tratar especificamente sobre novas propostas de produção de release, né? E ela vai estudar, então, só sobre release. Imagina, fazer uma dissertação sobre release. É isso que vai ser feito, né? Isso que a Tamires vai estar fazendo. Se ela for para o doutorado ainda com esse tema, ela vai afunilar ainda mais essa temática a fim de produzir uma tese baseada na ideia dos releases. Então, vejam como que, quanto mais profundo o conhecimento, ou seja, quanto mais longe vai o conhecimento, mais opacidade, porque sobre a diversidade de conhecimentos, você vai vendo cada vez menos, você vai se afunilando cada vez mais num determinado foco, e você vai perdendo mais a visão da totalidade. Por isso, muita gente, inclusive dentro da universidade, falando aqui da Universidade Estadual de Maringá, muitos pós-doutores, têm uma enorme dificuldade de analisar a realidade. Por quê? Porque eles são tão profundos em determinadas coisas, estudaram tanto determinadas coisas, que eles não conseguem fazer conexões, às vezes, já com outras áreas, porque já está tão afunilado o conhecimento deles, que sobre uma determinada coisa eles sabem demais. O camarada estudou todas as moléculas da água. O cara entende sobre água absolutamente tudo. Mas se você for pedir para ele poder discutir um pouquinho sobre café, o negócio vai ficar complicado. Por quê? Café também é líquido também, mas é uma outra coisa. Então, ele entende tudo sobre molécula da água, te dá 200 aulas no ano sobre a molécula da água, mas quando for falar sobre café, o negócio vai ficar complicado. Por quê? Porque já existem outras variáveis no café que não têm a ver com água. Então, isso já vai complicar a vida do coitado do professor. Então, por isso, a ciência, embora ela produza conhecimento, quanto mais conhecimento, mais opacidade, porque você coloca, é igual uma lupa, né? Você pega o que acontece quando você pega a câmera fotográfica e você foca demais num determinado assunto. Você vai lá e vê aquilo lá com total nitidez, mas geralmente tudo que está no entorno daquilo vai ficando opaco. É isso que acontece
em relação ao conhecimento. Então, vejam qual que é a dificuldade em relação à ciência. E só uma observação aqui, né, sobre a questão dos mestres e doutores, e quando eu falei da universidade, é muito legal entender isso, porque às vezes, e eu falo inclusive por mim mesmo, às vezes eu queria falar com, né, às vezes entrevistar algumas pessoas e encontrava uma enorme dificuldade deles atenderem. Por quê? Porque eles só querem falar sobre aquilo que eles tratam, aquele negocinho assim muito específico. É muito difícil você encontrar professores que sejam, né, doutores, por exemplo, dentro das universidades, que se atrevam a discutir tantos assuntos como é o caso da gente aqui, que a gente fala sobre, né, cobras e lagartos aqui. Muito em função da minha curiosidade pessoal, né, de me alimentar de muitas fontes, de muitas ideias. Mas a grande maioria afunila o conhecimento. É interessante, é importante e necessário isso. Por quê? Porque senão você não consegue desenvolver determinadas ideias. Você não vai conseguir entender o DNA, como nós tivemos já o mapeamento do DNA do ser humano, né, se alguém não se aprofundar nisso, né? Se só entender o geral. Então, você tem que ter alguém que se interesse em discutir o DNAzinho lá, que é negocinho, parece que é a coisa menorzinha do mundo. O cara passa 30, 40, 50 anos estudando DNA. É loucura, para mim é loucura, eu não dou conta de fazer um negócio desse, estudar só uma coisa a vida inteira. Mas tem gente que passa a vida inteira estudando uma única coisa. E aí, claro, o cara se torna opaco em relação a conhecimento em outras áreas, e às vezes até mesmo dentro da área dele. Então, o cara entende tanto sobre uma coisa, mas nada sobre as outras. Tá? Então, é importante também ter um pouquinho essa noção. E o jornalismo ele vai completamente contra essa proposta. Por quê? Porque o jornalismo ele é um pouco de tudo mesmo, né? Meio tudo junto e misturado mesmo, né? Então, estamos aí tentando comparar algumas coisas. Outra coisa, né? Para ser conhecida das pessoas, a ciência precisa de um processo pedagógico. O que isso significa? O que isso significa? Significa que precisa de gente para explicar, né? Ciência você dificilmente vai dar conta sozinho, sozinha, né? A gente está aí fazendo os nossos atrevimentos do Foucault, vocês estão percebendo o quanto é importante a presença de um mediador, né? Ou seja, sem você ter alguém para poder começar a dar as chaves do castelo ali para você, né, você vai ter dificuldade de adentrar as portas do castelo e começar a entender o que quis dizer aquele autor, né, ou aquela autora. Então, é importante de um processo pedagógico. Então, por isso, a ciência precisa de escola, né? Não tem jeito de você jogar na mão das pessoas aí só livros e falar, se virem. Não, você vai ter que ter alguém que organize, que dê o passo a passo, ó, começa por aqui, faz essa primeira leitura, né? Ou seja, que faça esse encaminhamento, né, didático, pedagógico, para que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento científico. Aí tem uma questão que eu acho interessante, essa citação aqui, né? A linguagem formal dos cientistas justifica-se por sua universalidade, a universalidade ideal de seu auditório. Porém, essa universalidade será igualmente formal, uma universalidade de direito, mas não de fato, uma vez que essa linguagem só circula por determinadas redes e cria uma incomunicação crescente entre os dialetos das diversas especialidades. Nesse sentido, quanto mais as ciências produzem conhecimento, mais tornam opaco este conhecimento. Para penetrar nesta opacidade, é necessário também penetrar na rede institucional que a mantém, através dos processos pedagógicos específicos. Essa citação é para sustentar um pouco tudo isso que a gente acabou de discutir. Ou seja, a linguagem formal dos cientistas ela é necessária, porque tem muita gente que discute isso, né? Precisa dessa linguagem? Precisa, justamente por conta dessa procura de uma comunicabilidade universal, ou seja, aquilo que eu estou produzindo ser compreendido por alguém que é meu par, dentro da minha área, lá do outro lado do mundo. Então, é dentro de um código. Por que a gente precisa? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por que a gente precisa da abençoada BNT? Para organizar? Não é um troço chato pra caramba?
Mas Senão quando você... qualquer escrita que você vai fazer aí vira ciência. E não é só isso. Não é só isso. É que qualquer pessoa de qualquer área consegue identificar a estrutura daquele texto. E consegue mapear o que é seu e o que não é seu. O que é ideia sua e o que é ideia de outros autores. O que é fala sua e o que é paráfrase sua, com outros autores. Veja, olha só como que funciona, né? Você às vezes escreve 2, 3 parágrafos com as suas palavras, mas tem ideias ali do Ronaldo, tem ideias da Tamires, tem ideias do Josismar, do Lucas, que estão naqueles 3 parágrafos. Então, o que que você tem que fazer? É paráfrase. Você está usando ideias desses autores, né? Você não está falando a fala dele, você não está reproduzindo a fala dele, mas você está usando ideia do Josi, ideia da Elvira, mas são de vários, são de diferentes. Então, o que que você tem que ir marcando? A cada frase, você tem que ir marcando de quem pertence àquela ideia. Ah, essa ideia aqui é do Joses. Coloca lá a paráfrase, né? Josismar Pires, 2021. Né? Ah, isso daqui é Ronaldo, 2020. Isso aqui é Tamires, 2018. Então, vejam, por que que é importante isso? Porque faz com que a pessoa que está lendo, ele saiba, quem já está acostumado com o texto acadêmico, ele sabe, esse texto aqui está marcado pela ideia de várias pessoas. Embora a Gabriela esteja escrevendo aqui com as palavras dela, não são ideias só dela. Ela está dialogando com esses autores. Então, é importante você usar paráfrase, porque ele cria essa comunicabilidade universal. Quando eu pego esse texto científico, eu sei que aquele texto tem ideias de diferentes autores e consigo identificar essas ideias. Porque se eu não faço isso, gente, presta atenção nisso. Se a Maria Elvira vai lá, que está lá olhando para o Zap, agora fofocando, que eu vi, safada. Ai, porque chegou uma notificação aqui que não deu. Né? Vou fazer uma aula só bloqueando todos os outros dispositivos. Olha só. Não, mas ela pelo menos está com a câmera aberta e eu posso puxar a orelha dela, né? Tem os outros aqui que estão sem com a câmera fechada, eu não posso nem puxar a orelha. Às vezes está lá tomando café, já foi embora, está tirando o maior ronco e nem está aqui comigo mais e dizendo que está. Tá igual os alunos da minha mãe, que ela tem que ficar tirando da sala. Você está vendo, né? Já pensou começar a fazer isso, tirar da sala para ver se o aluno está presente? Tem que fazer isso, tá? Né? Estou gostando da técnica, hein, Elvira? Vou adotar. Olha só, gente. Mas o que que acontece? Quando eu escrevo um texto, vamos imaginar aqui, a Bianca escreveu um texto. E esse texto, ela parafraseou vários autores e autoras, mas ela não marcou esses autores. Isso é desonesto. Por que que é desonesto? Porque não são ideias que são exclusivas da Bianca. Então, primeiro, a questão é uma questão ética. Mas tem um segundo problema. Quando alguém lê esse texto, e alguém que tem domínio desses autores, ele lê o texto da Bianca, e ali tem 2, 3 parágrafos que a Bianca, ela parafraseou, não é plágio, ela não fez cópia igualzinha, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas ela não marcou de quem são as ideias. Aí, vai lá alguém que entende, que conhece aqueles autores que ela citou, mas não citou, que ela usou, mas não citou. Ele reconhece, e aí o texto dela perde força. Se ela marca de quem são, você fala assim, caramba, olha que riqueza, né, do texto da... Olha como funciona a lógica, né? Se a Bianca marca os autores que ela dialogou, quando eu olho, e está lá, ela marcou o João, a Maria, ela marcou a Vanessa, ela marcou o Lucas e tal, e as ideias estão todas costuradas. A gente olha o texto e fala, caramba, essa garota, né, fez um trabalho de pesquisa extremamente rico e ainda conseguiu colocar para dialogar 5, 6 autores diferentes aqui em 2 parágrafos. Isso é incrível.
Aplausos para a Bianca. Méritos da Bianca. Agora, a Bianca escreveu 2, 3 parágrafos, pensou com outros autores, não os citou, mas eu olhei o texto e eu reconheço de onde vieram aquelas ideias. Aí você fica bravo. O texto da Bianca perde relevância científica, né? Ela é uma má pesquisadora, vai ser vista como uma má pesquisadora. Então, o código, né, da ABNT, né, o processo. Ai, ai, ai. A ABNT, ela tem essa função. Ela ajuda a marcar a qualidade do pesquisador e cria essa linguagem universal. De quando você olha, você sabe o que é efetivamente da Bianca, o que é da Bianca com outros autores, o que é só de outros autores. Então, ele cria esse código e ajuda você ter algumas outras referências. Puxa vida, já pensou se eu cito a Tamires, se não tenho a ABNT, hipoteticamente, não tem a ABNT. Eu cito a Tamires, né? Mas aí eu cito do meu jeito. Coloco o primeiro nome. Não tem padrão sempre de ser o sobrenome, né? De ser aquele sobrenomezinho. Não, coloca o primeiro nome. Uma hora eu lembro de colocar o número da página, na outra eu não coloco o número da página. Numa hora eu coloco maiúsculo, na outra hora não. Não cria um código. Você precisa ter um código de comunicação. E perde Então, até a qualidade, né, professor? Isso atesta a qualidade, claro, do trabalho, né, o rigor do trabalho, mas ele, principalmente, ele cria uma comunicação entre pares. Ou seja, outros pesquisadores conseguem dialogar com aquele texto. Gente, é maravilhoso. Eu adoro pegar, assim, para começar, às vezes, leituras de assuntos que eu desconheço, eu gosto de pegar artigos, bons artigos, né? Às vezes, de boas universidades. Mas você sabe qual que é, o que é bacana no artigo? As referências. Porque as referências me mandam para os autores originais. Agora imagina que vai lá, faz um artigo bacana e não tem todo esse processo de ter tudo referenciadinho, bonitinho, tudo certinho, com o número da página, com tudo direitinho. Você se perde. Então, às vezes você vê uma ideia maravilhosa de um autor, tá lá tudo certinho, referenciado. Você vai direto no livro original e verifica aquele material. E, às vezes, aquilo que está no contexto, porque, às vezes, é uma ideia nova que você desconhece, aquilo que está no contexto pode te levar a um outro lugar, te levar a outros interesses. Então, por isso, a ciência trabalha com códigos que sejam comuns àquelas pessoas. Mas, vejam, o que a gente acabou de falar aqui no texto, né? O que a gente acabou de falar aqui no texto? Esse código que é comum, né? Cadê? Esse código que é comum, ele requer que a gente tenha acesso a uma rede institucional que a mantém. Ou seja, para eu entender a BNT, eu preciso ter acesso a esse sistema, alguém que me ensine, alguém que de alguma forma, me desconstrua esse código para eu entendê-lo. Veja como que é importante, né? Então, essa linguagem formal, ela se justifica, ela é necessária. Não adianta dizer... Quando a gente fala assim da ciência, assim, mas isso é uma chatice. Não. Sem essa chatice, a pesquisa se complica. Não tem lá o objetivo, não tem o problema, não tem a hipótese, não tem essas coisinhas chatinhas. Essas estruturas, elas criam a possibilidade de leitura. Aquela comunicação, né? A gente que está trabalhando ali com alguns textos ligados mais à linguística, né? Quando a gente trabalha com análise de discurso. Mas é meio chato, tem alguns termos que são difíceis. Mas dentro do universo que está sendo estudado, aquilo são códigos que são compreendidos pelos pares, pelos iguais. Só que quem está de fora vai ter dificuldade de ter acesso a isso.
Por isso que o texto termina aqui, para penetrar nessa opacidade, é necessário também penetrar na rede institucional. Ou seja, para ter acesso à ciência, eu preciso da escola. Não tem jeito, ela é necessária. Até aqui tudo bem, gente? Então, vejam, e o jornalismo? Bom, o jornalismo é diferente disso, né? O jornalismo, o ideal do jornalismo é a universalidade, mas numa outra direção. Qual que é a outra direção? A gente quer que todo mundo entenda, né? Então, a gente tem que simplificar, inclusive, para todo mundo entender. Então, o jornalismo, ele caminha noutra direção. Qual que é a direção? A transparência coletiva, que todo mundo possa compreender. Então, o ideal da universalidade do jornalismo é outro. Não é esse para os pares, não é um código comum, né? Ele não é fechadinho, ele tenta se abrir. Só que para se abrir, ele tem que ser mais simples. Para todo mundo compreender. Então, veja, a gente já começa a perceber como que é diferente. O conhecimento produzido pela ciência é um conhecimento bem organizadinho, tal, mais rigoroso, mas que cria uma enorme dificuldade de acesso. O jornalismo tem que ser um conhecimento mais simples. Por quê? Porque ele objetiva que todo mundo conheça. O jornalismo, ele tem um pressuposto, ele trabalha sobre um pressuposto democrático. O que é esse pressuposto democrático? Que todas as pessoas possam ter acesso à informação. A ciência, ela não é democrática nesse sentido. Embora ela queira que todo mundo tenha acesso à ciência, você nem sempre consegue ter acesso. Eu adoraria ter acesso a um monte de conhecimento do campo da física. Mas, gente, desculpa, não tem tempo para poder estudar física. Não vai rolar. Até gostaria, mas não tem jeito, né? Não dá tempo. Por quê? Senão eu não consigo estudar as coisas que dizem respeito à minha área. Então, a física fica de lado. Então, na física, eu sou um ignorantão, né? Então, o pressuposto do jornalismo, ele é democrático no sentido de também alcançar todas as pessoas. Então, vejam só essa afirmação aqui, ó. O ideal da universalidade do jornalismo caminha em outra direção. O auditório universal que, idealmente, o jornalismo persegue refere-se a uma outra rede de circulação de conhecimento. Ela é constituída pela comunicação para devolver à realidade, ou seja, para a realidade, a sua transparência coletiva. É uma universalidade de fato, embora precária, porque só estabelecida institucionalmente de forma indireta e imperfeita, tal e qual o espaço público pressuposto pelo ideal democrático que a precede e a requer. Já explico isso. Sua amplitude é também limitada em outra direção, a intenção do emissor na delimitação do universo do público-alvo. Mas é na preservação desse auditório ideal que o jornalismo encontra uma de suas principais justificações sociais, a de manter a comunicabilidade entre o físico, o advogado, o operário e o filósofo. Quem quer tentar decifrar o que a gente acabou de dizer? Vocês estão muito quietos? Então, vamos lá. Tem como repetir? Está na tela, Tami. Está na tela? Professor, Não, o basicamente, Tá vendo aí? Sim. Achei Podem que era respirar amarelo. aí para dar uma olhada. Bem, prof, durante a sua fala, eu fiquei pensando sobre um questionamento que eu sempre tive, que é justamente o que foi apontado. A ciência, ela não é democrática. Então, assim, se a minha mãe for pegar para ler alguma coisa, ela vai desistir rápido porque ela não vai conseguir compreender. Então, até onde eu entendi, até eu tinha ficado com essa dúvida, mas no restante da aula já foi esclarecendo, até onde eu compreendi, a ciência ela caminha nesse lugar de algo mais profundo
E o jornalismo, mesmo nesse âmbito mais democrático, de falar para todos, e aquilo que a gente sempre aprendeu na faculdade, falar para a pessoa que tem um doutorado e também falar com a pessoa que não terminou nem o ensino básico. Então, por isso que acarreta que o jornalismo acaba tendo que ser mais simplista, muitas vezes, em mostrar a informação para o seu telespectador, o que a ciência já acaba fazendo para as informações para pares, né? Que são para os seus iguais, que detém o conhecimento daquilo que está sendo estudado e falado dentro dos artigos. Eu acho que é isso. Ok, que mais? E de uma certa forma, só completando o Catá falou, é que o jornalismo tem que ter esse poder e essa coerência de simplificar para o público, né? E de uma certa, assim, falando de um português mais rasgado, quem detém o conhecimento em uma coisa só não é inteligente. Já o jornalismo ele tem que usar da inteligência, sabendo um pouquinho de cada área, né, para poder passar para o público, que muitas vezes é o que você mesmo comentou nas aulas. Às vezes eles usam um termo lá tão tipo o coronavírus. O cientista, ou uma coisa que eu morro de rir, que eu acho um absurdo que a Tamires deve presenciar, você pega um bombeiro, eles usam uns termos tão decadente que a dona de casa, às vezes, como é o Jornal do Meio-Dia, fica... Hã? Aí o jornalista tem que ter a esperteza, a experiência de traduzir de uma forma mais simplificada. Digamos que isso, né? Então, de uma certa forma, um jornalista tem que ser mais inteligente que um próprio cientista, né? Porque ele está tão fechado naquele mundo dele ali, que é questão do coronavírus. Ele fala lá o nome do coronavírus, o termo técnico. A dona de casa não vai saber o que é aquilo. Então, cabe ao jornalismo explicar, traduzir o que seria aquilo, né? Aí a dona de casa olha e fala assim, nossa, tudo isso para falar que são spikes, né? Que são coisas, são petáculos que colam nas células. E às vezes aquele especialista que só sabe aquilo, não vai saber traduzir em miúdos, digamos assim. Muito bom. Como Mas ao meu vai, pode falar, Eu Tânia. ia só complementar que, como ao meu ver, o que já foi falado, o jornalista ele acaba não sabendo de tudo, então a gente traduz o que muitas vezes nós procuramos especialistas para falar, porque nós não somos donos da verdade, muitas vezes o jornalismo ele tem que ter esse olhar amplo, então acaba que, hora ou outra, é necessário buscar um especialista e não só traduzir, né, mas simplificar os ditos por eles, então, o que a gente já aprende na faculdade, que até você mesmo já comentou, professor, então, o especialista falando de uma forma mais rebuscada, não, então, pera, como que você explicaria isso para um leigo? Porque é justamente ter que fazer esse trabalho de traduzir isso para o telespectador, porque, querendo ou não, o jornalista também não detém todo o saber, ao meu ver. Muito bem. E por que essa universalidade, embora precária, porque é só estabelecida institucionalmente de forma indireta e imperfeita, tal qual o espaço público pressuposto, por quê? Porque cria aquela ilusão de que é um espaço aberto para todo mundo consumir e tal, mas mesmo assim ainda tem o público que não tem acesso ou às tecnologias ou aos meios para consumir o conteúdo, ou quando tem, às vezes, mesmo assim, o jornalista não consegue fugir um pouco da linguagem rebuscada. A gente sabe que tem comunicadores que não fogem desse meio aí, não conseguem universalizar a linguagem como deveria ser. Eu acho que Deu um chute, né? eu penso que assim como em outras profissões, o jornalismo ele também tem as suas características, né? Os seus enquadramentos, digamos assim. Então, às vezes, esses enquadramentos, né, esse formato de fazer jornalismo, talvez não seja igual isso que o Vitão falou, às vezes cai aí no conceito de ser acessível para todos.
né? Talvez não seja 100% acessível e por isso, até mesmo por conta, né, da estrutura do próprio jornalismo. O comunicador gosta de ser vaidoso, ele gosta de mostrar que isso, a gente vê isso, não é segredo para ninguém, acontece. Mas vejam, é isso, gente. Então, olha só. Embora a gente tenha esse ideal de universalidade, a gente apontou bem essa questão da circulação, do conhecimento, né? Vocês pontuaram essa questão da ciência, a comparação, Tamires e o José muito bem, a Maria Elvira e o Vitão agora tratando essa questão da imperfeição, né? E é isso mesmo, é esse o caminho, porque de fato a estrutura, né, jornalística, ela também tem vícios, ela também tem problemas, e tem problemas como qualquer outro espaço público. Espaço público não pensando como instituição pública, entendam? Espaço público no sentido de feito por pessoas, por gente, né? Em todos os lugares que você tem gente, você vai ter problemas. Você vai ter aquele cara que é vaidoso, você vai ter aquele cara que tem problema de ética, você vai ter aquele cara que é muito motivado pela questão financeira e às vezes só pensa em manchetes mais sedutoras. Você tem também a questão do próprio acesso das pessoas. Então, essa sociedade, ela também tem problema, inclusive, de escolarização. No caso do Brasil, você sabe que, assim, é difícil, mas às vezes eu paro e penso assim, falo, gente, essas pessoas que estão debatendo nas redes sociais, estão querendo se matar, elas são reflexo também de uma outra realidade, que às vezes a gente ignora. Nós temos no Brasil, de cada 10 pessoas, apenas uma é leitora proficiente. 9 não é leitora proficiente. Está em graus diferentes de leitura. O que é um leitor proficiente? É leitura de texto que a gente está falando? Não, a gente está falando de leitura de mundo. É aquele cara que pega, por exemplo, escuta a notícia e ele consegue fazer as conexões, as relações, ele consegue entender dados, ele consegue entender os números. Isso é uma leitura proficiente. No Brasil, de cada 10 pessoas, uma é leitora proficiente. A grande maioria, ou seja, a grande maioria dos leitores brasileiros tem dificuldade de compreensão de um enunciado. Então, Como que se você chama? tem... Tem um nome, né, que fala. Para quem não... o analfabeto funcional está lá na rabeira, né? Você tem o analfabeto, efetivamente, aí você tem o analfabeto funcional, que até entende, conhece as letras, mas não consegue fazer conexões básicas. Às vezes ele não consegue atender um classificado, por exemplo. Alguém que não consegue entender um classificado é um analfabeto funcional. No Brasil, cerca de 30% das pessoas são analfabetos funcionais. Ou seja, de cada 10... E a gente que está... É importante a gente entender que essas pessoas estão na internet. Essas pessoas estão interagindo com os conteúdos noticiosos. Sejam elas vídeos, podcasts, né? Sejam elas memes, né? Sejam elas memes. Então, quando a gente fala assim que esse ideal de universalidade, ele esbarra nessa imperfeição, é evidente. Mas essa imperfeição, ela está presente em todas as outras áreas. E a outra questão também, que se dá como uma espécie de problema dentro desse ideal, né, democrático, é a própria intenção do emissor de delimitar o seu público-alvo, ou seja, eu quero falar só com jovens. Quando eu vou querer falar só com jovens, porque talvez a comunicação seja só para os jovens, é evidente que eu vou excluir algumas pessoas. Às vezes eu não tenho muita noção efetivamente do que é o público jovem, né? Mas ainda assim, e é isso que eu acho bacana e por isso que eu coloquei em amarelinho aí na tela para vocês, é nessa tentativa de preservar esse auditório ideal que ainda assim o jornalismo encontra uma de suas principais justificações ou justificativas sociais. A gente tenta manter essa comunicabilidade entre todas as pessoas. Ou seja, tanta pessoa que é importante, digamos, do ponto de vista intelectual, né, no sentido de
de ser, né, um doutor, como vocês já pontuaram aqui, um acadêmico, um cientista, quanto também o operário, o pedreiro, o carpinteiro, né? Enfim, todas as pessoas. Então, o jornalismo ele busca isso. O tempo todo a gente está buscando isso. E a gente não pode perder de vista isso. Mas como o Vitão e o Vira trouxeram nessa última fala, né, as pessoas que produzem, né, que são jornalistas, que estão nos meios de comunicação, são pessoas. E pessoas esquecem, às vezes, dos seus valores. Esquecem, inclusive, das suas obrigações. Eu lembro que eu ouvi isso lá atrás, quando ainda não tinha entrado efetivamente no mercado jornalístico, e depois eu vivenciei isso e já citei isso várias vezes em aula, não sei se eu já comentei com vocês. Mas jornalistas quase sempre escrevem para jornalistas. Por quê? Porque quem são as pessoas que mais dão feedback a respeito daquilo que a gente produz? Jornalistas, né? Teu chefe. O seu chefe, né? O seu chefe, o seu colega, né? Que vai lá e fala, cara, que legal essa matéria, né? Que bacana, ficou um texto legal, né? Oh, que reportagem que ficou, né? Só que essas pessoas não são o seu público. E às vezes a gente escreve, faz, produz para impressionar essas pessoas. Mas o público que importa, às vezes a gente esquece, que talvez ele não compreendeu o que eu quis dizer, né? O que o Josismar disse agora há pouco. Às vezes você está falando de um assunto que, para você, é tão comum, tão simples, tão óbvio, mas nem sempre é tão óbvio e tão simples para as pessoas, né? Uma das coisas que eu acho que eu já comentei com vocês, né? Não vou citar como exemplo nesse contexto, mas devo ter comentado com vocês em outro contexto. Para mim, às vezes é desafiador determinadas discussões em sala, porque para mim já se tornou tão simples, não que eu tenha mais conhecimento, né, nesse sentido, é que algumas disciplinas, algumas discussões eu faço há 15, 16 anos. Então, elas estão tão evidentes para mim, eu já entendi tanto as minhas explicações, que para mim elas estão óbvias. Então, por isso que é importante quando, né, os alunos interagem, perguntam, tiram dúvidas, porque trazem parâmetros para a gente, né? Isso acontece com o jornalista também. Imagina para quem está cobrindo o Covid há um ano. Para quem está cobrindo o Covid há um ano, talvez algumas coisas sejam óbvias demais. Ele fala, nem precisa falar isso aqui, o povo já sabe. Mas às vezes tem gente naquele povo do dia que não sabe. Tem Eu gente que vejo já isso não está todo nem dia, colocando mais professor. novo coronavírus, só está colocando coronavírus, porque todo mundo já sabe que é o novo coronavírus que a gente tá falando. Agora já Você estamos falando vê das variantes, né? quando vão publicar boletim da prefeitura, tal, quando sai o boletim novo com a contagem de óbitos. No boletim está lá, registro de óbitos acumulados, ou seja, é o tanto de pessoas que morreram no determinado período. Você solta lá na matéria, a pessoa não entende, pensa que morreu tudo no mesmo dia. E aí, quando vê que não é isso, fala que o jornal é sensacionalista, não sei o que lá, mas às vezes a pessoa não entendeu ou o veículo não fez ficar tão claro. Eles E, acham que e, é tudo calculado no dia, vai dar ranço. e olha só, a sua fala, Vitão, ela é muito, muito importante, porque nem sempre as pessoas dão sequência a um determinado assunto. Não acompanham ele todos os dias. Às vezes você lê uma informação hoje e daqui uma semana você vai ter acesso de novo àquele conteúdo, seja por meio da rádio, da TV ou mesmo do site. E se você não faz essa contextualização, o que acontece? Exatamente isso que você falou, né? Você passa o boletim acumulado do número de mortes, mas a pessoa às vezes quer saber quantos morreram no dia, né? E fica incompreensível se você colocar, já morreram 400 e poucas.
E tem um outro detalhe, né? Aí, às vezes, e tem gente, às vezes, que olha assim, mas morreram quantas, Maringá? Morreram 400 e pouco. Ah, pouquinho. Não é tanta gente assim. Mas quantas pessoas já foram contaminadas, já sofreram com a doença? E se a gente levar em consideração que cerca de 80% das pessoas que tiveram coronavírus, né, foram contaminadas pelo coronavírus com algum tipo de sequela, ainda estão com algum tipo de sequela, o assunto é sério. Né? Então, vejam, isso tudo precisa ser colocado em discussão e, às vezes, a gente, ao produzir o texto, a gente ignora. Mas isso é do humano. Por quê? Porque você está falando todo dia. Você está falando todo dia, você fala, isso aqui não é mais importante. Por que eu vou falar de novo? Né? Eu vou citar uma situação que eu vi hoje no site, de vocês, inclusive. Lá no site, falando sobre a campanha de vacinação, comentava assim que a vacinação na Secretaria de Saúde era a segunda dose para os profissionais de saúde. Ponto. Tudo bem, segunda dose para os profissionais de saúde. Mas, ao não colocar, por exemplo, a informação assim, ó, profissionais de saúde que não tomaram a primeira dose, não tomam hoje, fica dúbio. Porque assim, opa, maravilha, já estamos na segunda dose para quem tomou a primeira. Para quem tomou a primeira, maravilha. Mas, e o profissional de saúde que, por acaso, ainda não tomou a primeira dose? Porque tem profissional de saúde que ainda não tomou a primeira dose. Ele não pode? Não vai ter vacina para ele hoje? Não tem campanha para ele? Acabou a campanha para a primeira dose? Esse cara que não tomou a primeira dose precisa saber. Não tem campanha, então, para ele? A primeira dose não tem mais campanha. É só a segunda dose. Pronto, acabou. Secretaria de Saúde está atendendo hoje só para a segunda dose. Então, a informação fica assim, olha, não, se é a segunda dose, então se eu vou tomar a primeira, né, deve ter lá a primeira dose ainda, porque já estão dando a segunda, a primeira, a minha da primeira dose está reservada. Então, pode causar essa confusão. Então, vejam, são informações que aparentemente são simples, mas nem sempre estão compreendidas. Não, não foi você, não. O texto foi da Luciana. Foi assim, texto simples, é o que eu estou falando. A pessoa não tem intenção de causar confusão, mas confunde. Né? Está na tela de vocês aí a sequência do slide? Hã? Porque a minha tela aqui está meio maluca nesse exato momento. Sim. Né? Eu até estou vendo. Eu acho que pulou um, prof. Eu até estou vendo a carinha da Tamires e da Maria Elvira aqui, e a janelinha fechada do Josismar, mas aí o Vitão, aí, agora apareceu. O Josismar. Uau, tudo vai aparecer. Isso aí. Aqui, ó. Da Luciana é o estagiário que sobe. Ai, ai. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se foi. Aqui já foi. Ok. A ciência revela o novo. E o jornalismo? Né? Essa é uma outra discussão que o professor Eduardo Revela a Medici faz. ciência. Olha só, isso é bem legal. E o jornalismo, o que faz? Olha só. O jornalismo permite conhecer e reconhecer. Por que conhecer e reconhecer? Conhecer quando é o novo, porque a gente trata do novo. E um exemplo disso foi o que o Fachin fez hoje. Isso é novo, né? Até o meio-dia a gente não sabia, né? Só se tornou conhecido depois. Então, só foi dar no Jornal Nacional e agora estamos sabendo. Antes não sabíamos disso, então isso é novo. Então, permite conhecer, mas também reconhecer. Por que reconhecer? Porque aquilo que já está produzido, falado, discutido, mas que não está, digamos, mastigado para nós, o jornalismo permite que a gente consiga compreender. A gente acabou de citar essa questão envolvendo o coronavírus. Se fossem só cientistas falando sobre esse tema com a gente, seria muito difícil. Mas como nós temos o jornalismo mediando esse processo,
nós conseguimos compreender. Então, por isso, o jornalismo permite conhecer e também reconhecer. Ou seja, nós também fazemos o papel de mediadores de assuntos que já foram descobertos, discutidos em outras áreas do conhecimento e que chegam até nós por meio dos jornalistas. Ou seja, chegam até a sociedade por meio dos jornalistas. Outra coisa. Então, o jornalismo oferece o novo, produz informação com grande economia de recursos. Esse é um outro aspecto legal. Enquanto a ciência custa caro pra caramba para poder fazer ciência, o jornalismo é muito mais barato, né? Então, veja a quantidade de informações que foi produzida hoje, né, pelos jornalistas com essa história do Lula. Agora, né, já pensou para produzir um conhecimento a respeito desse assunto por meio da ciência? Então, laboratórios, né, provas, né, dinheiro para pesquisa. Por isso que o Brasil quase não produz pesquisa científica, né? Porque custa caro, né? Custa caro. Então, o jornalismo produz informação com grande economia de recursos. É caro ainda, tá? Assim, para a realidade brasileira, lamentavelmente, que tem um financiamento muito pequeno por meio de anúncios publicitários, uma população muito pobre, porque isso também é efeito da pobreza da população, né? Porque vamos dizer assim, vamos ser muito sinceros, quando você pega assim, R$19,90 um jornal online, tipo um Estadão, R$19,90 um jornal online é barato, mas não é barato. É barato, mas não é barato. Por que é barato? Porque R$19,90 é dinheiro pequeno, mas para muita gente R$19,90 é um dinheiro que faz diferença. E muita gente não consegue colocar isso no orçamento. Por quê? Porque ele pensa em R$19,90, ele fala assim, cara, 6 caixinhas a mais de leite. Tá valendo 3... não, prof? Não dá 6, não. Não, dá, Daqui a pouco não vai dar mais. Não, dá sim. Tem dia que não dá, mas tem, assim, toda semana você consegue pegar 6 caixinhas com R$20. Mas só que não, tem dia que não dá. Nas 2 últimas sexta-feiras, no supermercado que eu fui, dava até para pegar um pouquinho mais, estava R$2,68. Promo, né? Na promo dá para pegar. Então, mas vejam, mas para muita gente é essa conta, né? É essa conta que se faz. Entre o cara, para muita gente, a conta que se faz é R$19,90 ou, de repente, eu colocar crédito no celular para poder ter, né, ter 3, não é nem 4G, né? Para ter o 3G o mês inteiro, né? Para eu poder, de repente, fazer umas ligaçõezinhas e tal. Então, vejam, num Brasil que é muito pobre, R$19,90 se torna dinheiro. E é um jornal, né? Às vezes, para você ter acesso a mais informações, você precisaria, o ideal seria que você tivesse pelo menos umas 2 ou 3 assinaturas. E aí já se torna caro. Para um país como o nosso, mesmo barato, se torna muito caro. Outra coisa, o jornalismo revela aspectos da realidade que escapam à metodologia das ciências, né? Então, assim, já pensou? A gente está citando aqui o caso do Lula hoje como exemplo para facilitar a nossa compreensão. Como que você vai processar essa discussão metodologicamente, gente? Não tem, né? Então, tem coisas que não dá, né? Tem coisas que tem que ser revelado pelo jornalismo e nunca vai virar pesquisa científica, né? Talvez essa história da decisão do Lula nunca vire pesquisa científica. Talvez possa virar uma pesquisa científica dentro da área jurídica, os imbróglios envolvendo o Sérgio Moro, né? E vazamentos, informações, possa até fazer uma pesquisa sobre até que ponto o impacto do noticiário envolvendo, né, os vazamentos da Vaza Jato levaram a essa decisão do Fachin. Né? Pode até surgir alguma pesquisa nesse sentido. Mas vejam a complexidade para definir uma metodologia para se pesquisar um tema como esse. Né? Então, o jornalismo revela aspectos da realidade que escapam à metodologia das ciências. Isso tudo para a gente perceber o quanto é importante o jornalismo como produtor de conhecimento. Outra coisa, o jornalismo não parte de uma hipótese, nem de um sistema teórico. Ele constrói conhecimento a partir da observação não controlada da realidade. Por que não controlada? Porque a ciência precisa ter o controle.
Como assim, prof? Eu estou vendo a carinha da Tamires como quem diz assim, como assim? Quando você faz um recorte, o que que é? É a observação controlada da realidade. Você está tentando pegar a informação lá da Mari Ferrer, recortar, discuti-la. Isso é a observação controlada da realidade. Já aconteceu, você já tem os textos, você já tem todo o arcabouço para poder fazer a análise. O jornalismo, não. O jornalismo deu a notícia sobre a decisão do Fachin hoje. Amanhã talvez tenha outra discussão, né? Então, é um conhecimento a partir de uma observação não controlada da realidade. A realidade está totalmente fora de controle. Hoje teve 1.000 e tantos casos de Covid, amanhã talvez possa ter 2.000, talvez no outro dia possa ter 300, ou nenhum, né? A realidade, ela é isso, né? Ainda que ela possa seguir algumas tendências, ela é uma coisa que é descontrolada. Amanhã ou depois pode vir, sei lá, uma chuva, né? Com algum tipo de ácido que mate esse vírus. Vai lá saber. Então, vejam, a realidade ela é inesperada. Da mesma forma que chegou esse vírus de uma forma tão inesperada, ele pode, de alguma forma, deixar de existir. Então, é isso. Então, vejam, para a gente fechar o encontro de hoje, vou deixar um negocinho para terminar a semana que vem. O universo das notícias, né, é o das aparências do mundo. O noticiário não permite o conhecimento essencial das coisas. O conhecimento essencial das coisas, aquilo que vai lá na profundeza das coisas, é objeto do estudo científico, da parte teórica, né? A gente até pode pegar elementos da ciência para nos auxiliar em alguns momentos, mas não é o que a gente faz. Por trás das notícias corre uma trama infinita de relações dialéticas e percursos subjetivos que elas, por definição, não abarcam. Vou deixar vocês lerem um pouquinho isso que está na tela, para vocês pensarem e tentarem me dizer o que vocês entenderam. Ô professor, é porque eu acredito que assim, que a ciência consegue aprofundar, o jornalismo vai superficializar. Então, o universo das notícias é o das aparências do mundo, ou seja, vai mostrar tudo o que está acontecendo no mundo, mas não vai permitir o conhecimento a fundo de todas as coisas que está acontecendo no mundo, a não ser por eventuais aplicações e fatos concretos. O que mais, gente? Tá bacana. É por aí. O caminho tá correto, não está equivocado, não. O que mais, gente? Essa é para a gente cavucar mais um pouquinho. Eu imaginei assim, professor, como fosse uma emissora. Vamos supor assim, tem uma emissora A que quer falar sobre um assunto, só que defendendo aquele assunto, puxando para determinado ponto. Daí, só que, em vez de ele explicar aquele conhecimento do surgimento da história, ou vamos supor que ele está explicando uma guerra que está acontecendo entre dois países, em vez dele explicar de onde surgiu a história, não sei o que, ele vai defender basicamente o ponto porque surgiu aquela guerra entre esses dois países. Então, eu acho que ele vai pender sempre para um lado, né? Então, em si, ele não vai ser, de fato, assim, autoexplicativo, só se for, tipo, saiu uma vacina aqui, ela vai explicar como essa vacina funciona, e dessa maneira. A informação vai ser dada através do interesse de cada noticiário, igual o Léo falou, depende do interesse subjetivo do universo de notícias que está sendo ali naquele jornal. Professor, eu acho que é mais a questão dos recortes aí, né? Assim como a ciência faz recortes para a gente fazer nossas análises, o jornalismo também faz diariamente, simplesmente porque ele não dá conta de noticiar e de abordar tudo que acontece o tempo todo.
E às vezes no recorte, né, no que você escolhe vai ser veiculado ou não, essa escolha é baseada nos seus ideais, é baseada numa linha editorial, e esse recorte acaba trazendo uma visão subjetiva dos fatos. Muitas vezes você deixa de fora algo que poderia ser assim, essencial, ou você traz algo que pode ser que não seja de interesse de todo mundo. Enfim. Bem, que eu Mais? entendi dessa última frase é que também elas não abarcam, seriam que elas não medem os impactos das notícias. Então, cada informação ela reflete em uma pessoa, de uma forma, causa um entendimento, aquilo que a gente já estudou antes, porque cada um tem o seu mundo, sua visão de mundo, seus conhecimentos. E a notícia, ela só dá a informação e não estuda esse por trás, porque toda essa informação, ela tem um impacto na vida daquela pessoa e na discussão da sociedade. Então, imagino que eu entendi isso nessa finalização. E de uma certa forma também, professor, completando, é uma questão de interesse também, né? Porque, de uma certa forma, o jornalismo tem seu lado capitalista, né? Então, ele vai falar o que o povo também quer ouvir, né? E de uma forma também recortando aquilo. Um exemplo, né? Todo dia o Jornal Nacional começa falando sobre coronavírus, coronavírus. Se eles falarem de uma outra coisa, talvez as pessoas não vão assistir. Porém, hoje, por incrível que pareça, o coronavírus não foi o mais importante. Quem foi mais importante? O Lula. Por quê? Porque o povo queria saber sobre o Lula. Que coronavírus o quê? Então, de uma certa forma, o jornalismo, com tudo que a ciência é muito importante, o jornalismo viu o lado dele, né? Gente, deixa eu decifrar aqui um pouquinho para vocês. Nada que vocês falaram aqui está equivocado. Só quero observar aqui uma questão que é bem importante para a gente não enviesar a discussão. Quando a gente fala que o universo das notícias é da aparência do mundo, que o noticiário não permite o conhecimento essencial das coisas, a gente tem que parar primeiro nessa ideia, antes de pensarmos a questão das linhas editoriais, tá? Antes de pensarmos linha editorial, a gente tem que pensar isso, que é da realidade do noticiário. Faz parte, é intrínseco ao jornalismo trabalhar com a aparência do mundo. A gente não trabalha com as tramas que estão envolvendo a realidade do mundo. A gente não dá conta disso. Quem faz isso geralmente é a ciência, o historiador, o cientista social, o analista. Ele dá conta. O universo das notícias não consegue essa profundidade. Então, quando a gente está falando do universo das notícias, das aparências do mundo, que o noticiário não permite conhecimento essencial das coisas, é disso que a gente está falando. Então, vejam, hoje, né, teve essa decisão. Né? É claro que o jornalismo, por mais que ele busque uma certa profundidade, ele pode falar, de repente, das motivações do Supremo, pode falar do contexto político atual, pode falar das questões que envolvem o Sérgio Moro, que envolve a Lava Jato, esses aspectos todos. Mas a gente não consegue dar conta das motivações que levaram o Sérgio Moro a decidir o que ele decidiu. E a gente não dá conta de tratar das motivações do Fachin em decidir isso hoje, e não há um ano atrás, ou não daqui a 6 meses. Estão entendendo? Então, a gente consegue tratar daquilo que é aparente, daquilo que está como motivador, inclusive, dos fatos, nós não conseguimos tratar. Quem vai tentar fazer isso é a ciência. A gente não consegue. A gente consegue tratar daquilo que é aparente. Entenderam? Então, a gente não está nem falando dos interesses que pode ter, digamos, a Globo em discutir hoje, na abertura do jornal, o Lula e não o coronavírus. Assim, é claro que aí entra uma outra vertente, né, que é a própria questão
da trama que envolve as motivações do veículo de informação, que são, digamos assim, as linhas editoriais ou até mesmo as distorções que podem acontecer, que acontecem, é evidente. Mas aqui a gente está falando tão somente da característica, daquilo que eu chamo de especificidade jornalística, ou de um discurso das mídias, né? Voltando para o Charrador. É natural desse discurso midiático o quê? É natural desse discurso midiático esse comportamento no âmbito da aparência da notícia, daquilo que está visível. A gente não dá conta daquilo que está por trás da notícia, das motivações em relação ao fato. A gente pode até especular, pode até cavucar por meio de uma reportagem investigativa, mas dificilmente a gente vai conseguir ter acesso a todas as tramas que envolvem um fato. Entenderam isso? Ficou claro? Claro? Claríssimo? Então, tá bom. E aí, quando ele fala da questão da subjetividade, nessa citação específica, também está falando disso. Assim, as pessoas que estão no entorno da notícia, do fato, né? Vamos imaginar aqui o Fachin, né? O pessoal do Supremo, os políticos, enfim. Por trás desse fato que foi o julgamento, ou, digamos, o cancelamento, né? das decisões do Sérgio Moro, por trás da notícia sobre isso, corre uma infinita trama de relações, de percursos subjetivos, que as notícias não dão conta. A gente nunca vai dar conta, né? Então, isso para além das motivações do próprio veículo. Então, isso é importante que fique claro, entendeu, Léo? É importante que vocês tenham essa compreensão. Não tem só a ver, muitas vezes, com a questão assim, a linha editorial, ele quis maquiar, ele tem a intenção de fazer isso. Não, não estamos discutindo isso. A gente está discutindo que a notícia sempre vai tratar do que é aparente. Ela não vai dar conta de todas essas tramas. Por mais que seja bem intencionado o repórter. Por mais que o repórter queira dar conta de tudo, né? De aprofundar o máximo. Ele não vai. Por quê? Ele não vai conseguir fazer, por exemplo, né? O Fachin confessar as razões dele e tratar disso hoje. Né? Não vai. Né? Não vai conseguir dar conta de todas as pressões que ele teve durante esse período. Não vai dar conta de entender a cabeça do ministro Fachin 2 anos atrás, quando o Bolsonaro venceu. Estão entendendo? Isso o jornalismo nunca vai dar conta. Então, o universo das notícias é o universo das aparências. Por trás de cada fato, existe uma trama infinita de relações dialéticas. Por que dialéticas? Porque elas são contraditórias, elas puxam para lados muitas vezes opostos. Então, uma série de percursos subjetivos que o jornalismo não dá conta de tratar. Então, não estamos nem falando de posições editoriais. Estamos falando daquilo que o jornalismo não dá conta de fazer. A gente trabalha com o universo das aparências. Fechou? Dúvidas, perguntas, comentários? Tudo ok. A gente pode trazer semana que vem, se tiver? O quê? Dúvidas, comentários? Claro que pode, sempre pode. Mas a semana que vem eu vou terminar esse texto, mas eu quero dar uma introdução ao próximo, porque a gente atrasou um pouquinho. Eu acabei fazendo as discussões mais ou menos no ritmo que eu faria no presencial. E aí, no presencial,